era fã de casos criminais e de repente se tornou obcecada por eles, tanto que ela quis fazer parte de um. O caso de hoje conta a história de Jeon Yu-jong, da Coreia do Sul, e eu te convido a acompanhar comigo. Antes da gente seguir para o caso de hoje, não esquece de curtir, já deixa o seu comentário aqui que já me ajuda, e também considere se inscrever no canal se você gostar do conteúdo. Agora podemos começar. Em junho do ano passado, agora em 2023, Jeon Yu-jong, de 23 anos, era criada pelo seu avô. Jeon era conhecida pelos seus colegas como tímida e também um pouco estranha. Ela não tinha muitos amigos, ela não era muito popular, vamos dizer assim. O que se sabe é que Jeon era fã de true crime, de casos criminais, como este aqui. Fã não é necessariamente como a gente vai dizer, na realidade ela era obcecada por true crime. Jeon passava dias, noites, madrugadas assistindo, obcecada. E ela fazia isso como se fosse uma pesquisa. Ela assistia vários tipos de assuntos relacionados a crimes reais. Jeon, na realidade, estava desempregada, então ela tinha muito tempo livre e passava esse tempo livre assistindo crimes reais, histórias, documentários. Ela assistia até podcasts, tudo que falasse sobre esse mundo de crimes reais. De tanto fazer todas essas pesquisas, a Jeon foi ficando mais e mais obcecada. Ela chegou também a se imaginar dentro de um true crime, como se ela fizesse parte de algum, caso desse real de crime. Só que ela não quis só ficar na imaginação, ela se sentiu parte de um caso criminal e ela ficou pensando, como seria se eu fizesse parte? Como era ser um personagem de um caso criminal real? Só que o que poderia ficar só na imaginação começou a fazer parte então de um projeto, vamos dizer assim, um plano da Jeon. O que ela tinha era curiosidade, como ela mesma disse, de fazer parte de um true crime. Gente, como uma pessoa tem curiosidade em fazer parte de um caso criminal, mesmo ela sendo a vítima ou pior, o assassino. Não dá pra imaginar algo são vindo disso, Só que aí a Jeon começou a efetivamente e meticulosamente planejar ser personagem de um crime real. Nessas pesquisas que ela fazia, ela começou a fazer buscas em como tirar a vida de uma pessoa, como desmembrar um corpo e como desovar um corpo. Meu Deus. E isso foi a polícia que encontrou depois nos computadores, nas pesquisas da Jeon. E mais, a maioria dos casos que a Jeon procurava era sobre crimes contra mulheres. Ela pesquisou sobre homens também, mas a maioria era sobre como tirar a vida de mulheres. Mulheres, meninas, mulheres grávidas também. Que doentio isso. Então, para seguir com esse plano dela, ela começou a fazer pesquisas sobre aplicativos de encontro. Até que ela encontrou um aplicativo que conectava pais com tutores, ou então cuidadores para os seus filhos. Jeon encontrou uma moça nesse aplicativo que era professora, dava aulas de inglês. E aí a Jeon se fez passar por uma mãe que estava precisando de uma professora para dar aulas de reforço para a filha dela, que no caso era ela. Bom, então o seu alvo ela já tinha encontrado. O nome dessa professora não é fácil de ser encontrado porque na Coreia do Sul existe uma legislação que protege as pessoas, a identidade das pessoas. E no caso também por ela ser uma vítima, do que aconteceu com ela e também para preservar a família. Gente, mas presta atenção que macabro. Para se encontrar com essa professora, a Jeon tinha que parecer, pelo menos ser uma adolescente, E aí, então, ela fez um pedido na internet de um uniforme, colocou esse uniforme para poder se encontrar com a professora, porque ela seria uma adolescente e teria aulas com essa professora. E aí ela foi lá, fez uma maquiagem, ajeitou o cabelo dela para parecer mais jovem e também colocou esse uniforme. Só que a Jeon, ela tinha 23 anos, mas fisicamente ela era pequena e magra. Então ela se passou, junto com toda essa transformação que ela fez, ela se passou sim por uma adolescente. E segundo a polícia depois, eles também disseram que ela realmente parecia uma adolescente, tanto pela vestimenta, maquiagem, tudo que ela fez e o uniforme, que ela passaria tranquilo por uma adolescente. Então quando a Jeon chegou na casa da professora, ela chegou com aquela vestimenta, com aquele jeito todo de adolescente, e a professora abriu a porta, olhou para ela, viu que ela realmente parecia uma adolescente e convidou ela para entrar. E esse foi o maior erro da vida dela, porque assim que a Jeon entrou, ela já atacou a professora. Segundo a polícia, Jeon acertou a professora 102 vezes com uma faca. Olha o tamanho da brutalidade. E essa professora também tinha 23 anos, tinha a mesma idade da Jeon. E ainda segundo a polícia, a professora teria muitos cortes nas mãos, talvez na tentativa de impedir, de se proteger e impedir os ataques.
que ela estava sofrendo e também ela tinha muitos cortes nas digitais. O que aconteceu foi que a Dion, para tentar dificultar a identificação da professora depois, quando o corpo dela fosse ser encontrado, ela tentou raspar todas as digitais da professora. Isso não foi pensado, calculado, maquinado? Só que não parou por aí. Depois de ter cometido esse crime horroroso, a Dion foi para uma loja próxima ali da casa da professora e comprou alguns materiais, inclusive sacos de lixo. E ela ainda pegou o celular da vítima, a carteira dela também, e saiu para fazer essas compras, e o cartão, né? O que a Dion fez? Ela voltou para a casa da professora, desmembrou o corpo dela e colocou dentro desses sacos de lixo. Ela pegou e colocou tudo dentro de uma mala. Só que a Dion cometeu um erro. Na intenção de o corpo da professora, ela chamou um táxi para ajudar ela a levar para longe dali. E esse foi o erro dela. Só que até chegar ao táxi, ela foi pega, né? Ela foi vista em câmeras de segurança levando essa mala com as partes do corpo da professora dentro. Só que ela estava andando na maior tranquilidade, como se naquela mala tivessem só roupas dela, ela estivesse indo viajar. Só que da mala da Dion estava vazando um líquido viscoso e vermelho. E quando ela entrou no táxi, esse líquido ficou dentro do táxi. E o taxista fez o quê? Imediatamente chamou a polícia. E aí ele passou os dados, né, da passageira para a polícia, que foi fazer a sua investigação já imediatamente. Quando a polícia estava em posse então dos dados, né, da Dion, foi até o apartamento dela. Lá ela encontrou também algumas partes do corpo da professora, além de sangue espalhado pela casa. Sem contar que a Dion chegou a voltar na casa da professora algumas vezes depois do crime. E aí, em 21 de junho de 2023, Jeon Yu-jeon foi presa, acusada de tirar a vida da professora. Só que primeiro, para a polícia, a Jeon negou toda a acusação contra ela. Só que depois a família da vítima começou a fazer pressão, né, em cima, e ela acabou então confessando. Só que ela não confessou o que ela fez exatamente. Mas claro, depois que a polícia mostrou todas as provas que tinha contra ela, ela acabou tendo que confessar. A polícia chegou a levar a Jeon para a imprensa e aí eles acabaram fazendo algumas perguntas para ela. Ela ficou o tempo todo de cabeça baixa e escondida por um chapéu. Algumas perguntas ela não respondeu. Só que quando perguntaram por que ela tinha feito aquilo com a professora, ela disse que ela estava fora de si, sendo que ela tinha planejado tudo, né? Ela chegou a pedir desculpa para a vítima e também para a família da vítima, mas ninguém acreditou muito nessas desculpas dela, não. Muita gente disse que ela não tinha se arrependido de jeito nenhum, mas algumas pessoas ainda acabaram acreditando, que disseram que ela pediu desculpas e tal, que ela tinha se arrependido, só que não, né? Se ela se arrependeu mesmo, por que ela negou no começo? Ou então, se ela se arrependeu realmente, por que então ela não se entregou depois do crime, já que foi um ato impensado? Estranho, né? Só que aí, Jeon foi levada para fazer um teste, alguns testes psicológicos. E dentro desses testes foi um teste de psicopatia, de graus entre 0 e 40. E a Jeon alcançou 28 pontos. Ou seja, ela foi considerada psicopata. Esse teste faz algumas perguntas aí para descobrir sobre a personalidade do indivíduo. Para você ter uma ideia do grau de psicopatia da Jeon, um serial killer entre 2006 e 2008 foi sentenciado à pena de morte em 2009, marcou 27 pontos. E ainda um outro serial killer conhecido como o assassino da capa de chuva, esse sim marcou 38 pontos. Eu vou trazer o caso dele aqui, ele é da Coreia do Sul também. Durante as investigações, a polícia descobriu também que a Jeon ligou para o pai dela 3 dias antes de cometer o crime, que ela ficou 2 horas com o pai dela, que ela falou barbaridades e que ela disse também para ele que em alguns dias ele ia sofrer muito. Ela disse que daria o troco nele. Ela queria se vingar do pai. Agora imagina ela falando 2 horas coisas bizarras pro próprio pai. Depois que ela confessou tudo que ela tinha realmente feito com a professora, ela disse que ela matou a professora, que depois a professora acabou voltando à vida, falou com ela para depois morrer definitivamente. Agora imagina a família ouvindo tudo isso. Jeon queria uma avaliação de psicólogos criminais para que ela pudesse se declarar mentalmente instável. Muitos criminosos fazem isso, né? Quando eles cometem algum crime, eles querem fazer um teste para se declarar mentalmente instável para poder se livrar da pena ou pelo menos atenuar a pena.
É sempre assim. Uma das queixas da Jeon, principalmente com o pai dela, é que ela ficou muito triste e frustrada por ele ter se casado novamente e ter se mudado, ter ido viver com a família e deixado ela lá. Ele não levou ela junto com ele nessa nova família. Ele deixou ela morando com o avô e isso estava deixando ela frustrada e que ela sabia que assim ela teria que passar muito mais tempo vivendo com o avô e ela não queria, ela queria morar com o pai dela. E no julgamento também foi dito que a Jeon estava com muita raiva acumulada e que ela estava pegando toda essa raiva, que era uma raiva que estava guardada de muito tempo. E aí ela explodiu, né? E devolveu essa raiva no que ela fez com a professora. E aí que eles viram também que a Jeon tinha tendências psicopatas e criminosas. Esse crime chocou a Coreia do Sul pela brutalidade e principalmente porque a Jeon não teria motivos para fazer isso com a professora, principalmente porque ela não conhecia a professora, então ela não teria motivos para tirar a vida dela. Claro, mesmo que conhecesse, ela também não teria motivos para fazer toda essa brutalidade. Ela não tinha esse direito de tirar a vida de ninguém. E o pior também foi que a Jeon tinha dito, né, que ela tinha curiosidade de saber como era tirar a vida de alguém, como era fazer parte de um true crime. Como ela mesma disse, ela queria sentir prazer em tirar a vida de alguém. E o que despertou a Jeon foi assistir a esses true crimes. Mas na realidade isso não desperta ninguém, nenhuma mente que já não tenha isso incutido nela. O fato é que Jeon não tinha nada de inocente, eu também não acredito que ela tenha se arrependido. Mas porque ela planejou tudo que ela ia fazer em cada detalhe, tudo meticulosamente planejado. E mais, gente, ela disse, assistindo todos esses true crimes, né, esses casos criminais, ela disse que ela poderia fazer muito melhor do que os casos que ela via, quando ela fosse realmente fazer isso. Olha como essa mente já tinha tudo planejado. E ainda se dizer inocente? Sem contar que durante as investigações a Jeon mudou a versão várias vezes. No começo ela disse que ela só levou o corpo da professora, mas que ela não tinha cometido o crime, que tinha sido uma outra pessoa. Ela disse que foi outra pessoa que cometeu o crime e ela só desculpou. E aí, numa outra versão, ela disse que elas começaram a discutir, acabou ficando nervosa ali na discussão, tirou a vida da professora. Por fim, então, ela acabou confessando a intenção, sim, de matar a professora por assistir esses casos criminais. A promotoria, então, pediu pena de morte para Jeon, que geralmente é para esse tipo de caso gravíssimo, como o caso dela. Só que na Coreia do Sul não tem pena de morte desde 1997. Não tem execução, né? Então não teria como ser essa pena aplicada para Jeon. E também ela disse que ela estava fora de si, que ela tinha alucinações. Então foi decidido que para Jeon a pena seria de prisão perpétua, que é o mínimo. Pelo menos ela nunca mais vai pôr os pés na rua e não vai poder oferecer perigo para mais ninguém. Não tem um vencedor, né? Porque a professora não vai voltar mais. Só que, gente, esses aplicativos de encontro, de relacionamento, até de amizade, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não sabe quem tá do outro lado, às vezes não sabe nem a foto, não é a mesma pessoa. Ou a gente pode ser até a foto, mas a índole, o caráter da pessoa, a gente não conhece ninguém. Então tem que ter muito cuidado na hora de conhecer alguém online. Até dentro da prisão, as companheiras de cela ali da Jeon disseram que ela tava com comportamentos estranhos, que ela tava se batendo, que ela estava tendo surtos psicóticos e estava difícil conviver com ela. E ela acabou sendo transferida. Lembrando que os psicopatas como a Jeon são antissociais, têm falta de empatia, são egocentristas e também são impulsivos. Sua vida é envolta em mentiras, são manipuladores, debocham e tiram sarro, diminuem as pessoas. A gente tem que ficar muito atento porque os psicopatas podem estar em qualquer lugar, muito próximo da gente, inclusive. Você conhecia o caso da Jeon Yu-jong, da Coreia do Sul? Esse caso que chocou tanto a Coreia quanto o mundo, né? Todo mundo que ficou sabendo desse assunto, uma coisa horrível que aconteceu com essa professora. Conta aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha dessa história. Você acha que ela realmente planejou ou que foi por impulso? Conta aqui que eu quero saber. Aproveita e clica aqui, tem outros vídeos do canal para você assistir. Se você gostar do conteúdo, então se inscreve. Ativa o sininho de notificações, toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.